Era uma fração de segundo. Um operador de inteligência na base aérea de Andersen, em Guam, olhou para a tela e sentiu o sangue gelar nas veias. O sinal era real. Os sistemas de guiamento dos mísseis balísticos chineses DF-26B estavam ativos e apontados diretamente para a ilha. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, ninguém no centro de comando conseguiu dizer com certeza se aquilo era um exercício ou o início de uma guerra. Esse momento aconteceu de verdade. E é a partir dele que tudo o que você vai ouvir agora precisa ser entendido. Vamos recuar algumas horas. Para entender o que aconteceu naquele centro de comando, é preciso entender o que o Exército de Libertação Popular da China estava fazendo no Pacífico Ocidental nas semanas anteriores. Não era a primeira vez que Pequim realizava manobras militares na região. Mas desta vez era diferente. Desta vez, os satélites americanos e os sistemas de escuta eletrônica captaram algo que nenhum analista de inteligência queria ver. Padrões de ativação de guiamento que não correspondiam a alvos fictícios no oceano. Correspondiam a coordenadas reais, coordenadas de infraestrutura militar americana. O Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos registrou o exercício como Operação de Dissuasão Estratégica do Pacífico Ocidental. Esse era o nome oficial dado pelos chineses. Mas dentro do Pentágono, os relatórios classificados usavam uma linguagem bem diferente. Uma linguagem que não deixava espaço para interpretações diplomáticas. Vamos ao que aconteceu, passo a passo. As manobras começaram ao amanhecer, horário de Pequim. Pelo menos 72 sistemas de lançamento móvel foram ativados simultaneamente ao longo de uma faixa que se estendia das províncias costeiras de Fujian e Guangdong até a ilha de Hainan. A área de operações cobria mais de 500 mil quilômetros quadrados de oceano, uma extensão maior do que o território da Califórnia, do Texas e do Montana somados. Não era um exercício localizado. Era uma demonstração de força projetada para cobrir todo o teatro de operações do Pacífico Ocidental. Os mísseis envolvidos não eram armas convencionais qualquer. O DF-26B é o que os analistas americanos chamam, sem rodeios, de o assassino de Guam. Seu alcance operacional chega a 4.000 quilômetros, uma distância que, olhando no mapa, parte do interior da China e cobre com precisão cirúrgica cada centímetro da ilha de Guam. Ele pode carregar ogivas convencionais ou nucleares. Pode ser reconfigurado em questão de horas. E ao contrário dos mísseis de gerações anteriores, o DF-26B possui capacidade de manobra terminal, o que significa que os sistemas de defesa tradicionais têm enorme dificuldade em interceptá-lo. Junto com o DF-26B, o ELP ativou os DF-21D, os mísseis antinaval de médio alcance que a imprensa ocidental batizou de assassinos de porta-aviões. O DF-21D foi projetado especificamente para afundar navios de superfície em movimento, incluindo os porta-aviões de propulsão nuclear da Marinha Americana. Sua ogiva penetrante é capaz de atravessar o convés blindado de um navio e explodir internamente, causando danos catastróficos. Nenhum porta-aviões americano jamais foi atingido por um míssil balístico. Ninguém sabe ao certo o que aconteceria se isso ocorresse. E talvez seja exatamente isso que mantém os almirantes americanos acordados às 3 da manhã. Mas não eram apenas mísseis balísticos. O exercício incluiu também o lançamento de mísseis de cruzeiro YJ-12 a partir de bombardeiros estratégicos H-6K e a ativação de unidades equipadas com o DF-17, o planador hipersônico que viaja a mais de Mach 5, capaz de manobrar durante o voo e praticamente impossível de interceptar com a tecnologia de defesa antimíssil atual. O DF-17 não é uma arma do futuro, é uma arma do presente, e o Pentágono ainda não tem resposta definitiva para ela. Às 3 horas e 47 minutos da manhã, horário local de Guam,
Os operadores do sistema de alerta precoce na base aérea de Andersen detectaram as primeiras assinaturas de emissão de radar dos sistemas de guiamento chineses. Isso, por si só, não era incomum. Exercícios militares geram emissões eletromagnéticas o tempo todo. O que era incomum, o que fez o sargento de plantão se levantar da cadeira e pedir silêncio absoluto na sala, era o padrão dessas emissões. A frequência, o ângulo de aquisição, a persistência do sinal. Aqueles sistemas não estavam varrendo o oceano em busca de alvos genéricos. Estavam fixados, estavam travados. E o que eles estavam travando era a pista principal da base, os depósitos de combustível de aviação e as estruturas de apoio logístico que fazem de Andersen o ponto de apoio mais crítico da presença militar americana no Pacífico. O comandante da base foi acordado. O Comando Indo-Pacífico foi notificado. E em Washington, no subsolo do Pentágono, no Centro Nacional de Comando Militar, as luzes nunca apagam, mas naquela madrugada, elas pareciam mais intensas do que o normal. Pense por um segundo no que significa estar naquele posto, naquela madrugada, olhando para aquela tela. Você tem treinamento. Você tem protocolos. Mas nenhum protocolo te prepara para o peso daquele momento quando você não sabe, com certeza absoluta, se o que está vendo é um exercício ou o começo de algo que vai mudar o mundo. Como você agiria? Abriria fogo preventivo? Esperaria mais dados? A resposta que você daria agora, sentado onde está, pode ser muito diferente da resposta que daria com um sinal de guiamento ativo na tela à sua frente. No Centro Militar Nacional, em Washington, generais de 4 estrelas se reuniram em torno de mesas cobertas de mapas digitais. As marcações vermelhas piscavam ao longo da costa chinesa. As marcações azuis mostravam a posição das forças americanas no teatro. E entre elas, no espaço que os estrategistas chamam de zona de contestação, havia um vazio que ninguém queria ver preenchido. A resposta americana foi imediata e calculada. O USS Ronald Reagan, porta-aviões de propulsão nuclear da classe Nimitz, que operava ao sul do Japão, recebeu ordens de alterar curso e acelerar em direção ao Estreito de Taiwan. Com ele, a força-tarefa do Carrier Strike Group 5, 2 cruzadores da classe Ticonderoga, 4 destroyers da classe Arleigh Burke, equipados com o sistema de defesa antimíssil Aegis, 2 submarinos de ataque de propulsão nuclear e navios de apoio logístico. Uma cidade flutuante de aço e poder de fogo, se movendo a mais de 30 nós em direção ao ponto mais tenso do planeta. No convés do Reagan, os pilotos foram acordados. Os F-35C e os F-18 Super Hornet foram movidos para as catapultas. Os helicópteros antissubmarinos MH-60R Seahawk começaram a lançar boias hidroacústicas em arco ao redor da força-tarefa, criando uma cortina sonora debaixo d'água para detectar qualquer submarino que tentasse se aproximar. Porque os chineses também tinham submarinos no teatro. Os Type 093 Chang, submarinos de ataque de propulsão nuclear, já haviam sido detectados pelos sistemas de vigilância americanos a leste da primeira cadeia de ilhas. Eles estavam em posição. Eles estavam esperando. Na superfície, os destroyers chineses Type 055 Nanchang, os maiores e mais avançados navios de combate de superfície da Marinha do ELP, se moviam em formação a leste das ilhas Spratly. O Type 055 não é um destroyer no sentido tradicional. Com 180 metros de comprimento e mais de 12 mil toneladas de deslocamento, ele é o que os especialistas navais ocidentais classificariam como um cruzador. Seus 112 células de lançamento vertical podem disparar mísseis antinaval, antiaéreos, de cruzeiro de longo alcance e torpedos. É um navio projetado para matar porta-aviões. E então, no ar, aconteceu algo que nenhum analista havia previsto com essa velocidade. Os bombardeiros estratégicos H-6K do ELP decolaram da base aérea de Xinjiang, na província de Sichuan. Cada um carregando até 6 mísseis de cruzeiro YJ-12 sob as asas.
Eles voaram em direção ao Pacífico em formação, escoltados por caças J-16. Ao mesmo tempo, do outro lado, os B-52H Stratofortress americanos decolaram da base Diego Garcia, no Oceano Índico. Os B-52 voaram em direção norte, em direção ao teatro. Dois mundos se movendo, um em direção ao outro, cada um com armas suficientes para reduzir cidades a cinzas. E então, sobre o Estreito de Taiwan, aconteceu o momento que fez o mundo prender a respiração. Caças J-20 do ELP e F-22 Raptor da Força Aérea Americana se aproximaram em rota de interceptação. A distância entre eles caiu para 80 quilômetros, depois para 60. Os sistemas de radar de ambos os lados estavam ativos. Os pilotos recebiam dados em tempo real. Cada um sabia exatamente onde o outro estava. E cada um tinha o dedo próximo suficiente do gatilho para que a diferença entre paz e guerra se tornasse uma questão de reflexo e julgamento humano. Se um daqueles pilotos tivesse pressionado o gatilho primeiro, apenas um, em qualquer um dos dois lados, o que teria acontecido? Seria um incidente isolado que poderia ser contido diplomaticamente? Ou seria o estopim que transformaria décadas de tensão acumulada em algo que nenhuma geração viva jamais viu? Essa pergunta não tem resposta fácil, e é exatamente por isso que ela precisa ser feita. Em Pequim, no complexo do Conselho Militar Central, Xi Jinping acompanhava o exercício pessoalmente em uma tela de projeção de grandes dimensões. Ao seu redor, os mais altos comandantes do ELP. O ambiente era controlado, formal, calculado. Cada movimento das forças chinesas havia sido planejado com meses de antecedência. Cada posicionamento, cada ativação de radar, cada trajetória de míssil era parte de um roteiro. Mas roteiros têm uma característica perigosa. Eles podem ser mal interpretados pelo outro lado. Para entender por que Guam importa tanto, por que aquela ilha de 540 quilômetros quadrados no meio do Pacífico é capaz de provocar uma crise que coloca o mundo à beira do abismo, é preciso entender o que Guam representa na equação estratégica americana. Guam não é apenas uma ilha. É o que os estrategistas militares chamam de porta-aviões inafundável. De Anderson, bombardeiros B-52 e B-2 podem alcançar qualquer ponto da costa chinesa. Caças e aeronaves de patrulha marítima, P-8 Poseidon, operam dali em missões de vigilância sobre o Mar do Sul da China. Submarinos americanos usam o porto de Apra como base de operações avançada. Se os Estados Unidos precisassem projetar poder militar no Pacífico Ocidental, em uma escala de guerra total, Guam seria o pivô de tudo. É exatamente por isso que a China passou 20 anos construindo o que os estrategistas chamam de Doutrina A2/AD, anti-acesso e negação de área. A ideia central é simples: tornar tão custoso para os Estados Unidos operar dentro da primeira cadeia de ilhas, a linha que vai do Japão, passa por Taiwan, pelas Filipinas e termina no Bornéu, que Washington pense 2, 3, 10 vezes antes de intervir militarmente em qualquer conflito na região. O DF-26B é a peça central dessa doutrina. Com 4.000 quilômetros de alcance, ele foi projetado especificamente para atingir Guam. Não é coincidência, é geometria estratégica. Os 153 mil habitantes de Guam sabem disso melhor do que qualquer analista em Washington ou Pequim. São pessoas que carregam na memória coletiva a brutalidade da ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. São pessoas que cresceram sabendo que vivem sobre um alvo. E naquela madrugada, quando os alertas de emergência começaram a aparecer nos celulares da população civil, aquela memória voltou com uma força que nenhum exercício de evacuação consegue simular. Nas ruas de Agodnia, a capital, havia silêncio. Um silêncio diferente do silêncio normal da madrugada. Era o silêncio de pessoas que olhavam para o céu sem saber o que esperar. Famílias que acordaram com o som de alarmes e não sabiam se deveriam correr para abrigos ou esperar por mais informações.
crianças que não entendiam por que os pais estavam com aquela expressão no rosto. Em Pequim, nas mesmas horas, as ruas estavam igualmente silenciosas, mas por razões completamente diferentes. A população civil chinesa não sabia de nada. Nenhuma cobertura de mídia, nenhum alerta de emergência, nenhuma informação sobre o que estava acontecendo a milhares de quilômetros de distância. A assimetria de informação entre os dois lados era total. De um lado, uma população civil em estado de alerta, assistindo ao céu. Do outro, uma cidade de 21 milhões de pessoas dormindo sem saber que seus militares estavam, naquele momento, apontando mísseis para um território onde vivem 153 mil civis. Agora, vamos ao cenário que nenhum general quer imaginar, mas que todos são obrigados a planejar. Se aquele sinal de guiamento tivesse se convertido em um lançamento real, os modelos de simulação do Pentágono projetam o seguinte: as primeiras ogivas atingiriam Guam em aproximadamente 22 minutos após o lançamento. Os depósitos de combustível de aviação na extremidade norte da base seriam os primeiros alvos. Sem combustível, os aviões não decolam, e Andersen se torna inútil como plataforma de projeção de poder. As pistas de pouso seriam atingidas em seguida, com crateras suficientemente grandes para interromper operações por dias ou semanas. Os radares de alerta precoce, as instalações de comunicação, os hangares de manutenção. 14 aeronaves destruídas no solo antes de qualquer uma delas ter a chance de decolar. Um destroyer da classe Arleigh Burke em patrulha a 200 milhas náuticas a leste de Guam seria atingido por um DF-21D, o míssil antinaval hipersônico que os americanos ainda não conseguiram interceptar de forma confiável em condições de combate real. O navio afundaria em minutos. Mais de 300 marinheiros. A resposta americana, de acordo com os planos de contingência existentes, seria imediata e devastadora. Mísseis Tomahawk, lançados pelos submarinos Virginia, em posição ao redor do teatro, atingiriam instalações de radar e lançamento na costa chinesa. Aeronaves do Reagan, que estaria à distância de operação, lançariam ataques contra as frotas de superfície do ELP. Nas simulações, 3 navios chineses seriam destruídos, incluindo um destroyer Type 052D. Sobre o Estreito de Taiwan, 6 caças J-20 seriam abatidos. As perdas americanas também seriam significativas. E então, o mundo entraria em um território para o qual não existe mapa. O Conselho de Segurança da ONU seria convocado em sessão de emergência. A China, membro permanente com poder de veto, bloquearia qualquer resolução. Os Estados Unidos fariam o mesmo em qualquer resolução que os responsabilizasse. O impasse diplomático se instalaria exatamente quando o mundo mais precisaria de canais de comunicação funcionando. O presidente americano faria um pronunciamento à nação, palavras cuidadosamente escolhidas para transmitir determinação sem fechar a porta para a desescalada. O Japão declararia estado de alerta máximo nas ilhas Ryukyu, a menos de 200 quilômetros de Taiwan. A Austrália colocaria sua frota naval em prontidão de combate. E a Rússia? A Rússia ficaria em silêncio. Um silêncio que, dependendo de como você o interpreta, pode significar neutralidade, ou pode significar algo muito mais preocupante. Quem seria o responsável por ter colocado o mundo nesse ponto? Washington, que mantém uma presença militar maciça a 4.000 quilômetros das costas da China? Ou Pequim, que construiu durante décadas uma máquina militar projetada especificamente para destruir essa presença? Não existe resposta simples para essa pergunta. E qualquer pessoa que te ofereça uma resposta simples está te vendendo algo. O que existe é uma lógica de escalada que funciona independentemente das intenções de qualquer lado. Cada movimento defensivo de um lado é lido como agressivo pelo outro. Cada exercício militar que apenas demonstra capacidades é planejado de forma que o adversário não possa ignorá-lo. E cada vez que os sistemas de guiamento são ativados, mesmo em um exercício,
A margem entre o ensaio e o evento real fica um pouco mais estreita. Os analistas que estudaram a crise de perto chegaram a uma conclusão que deveria ser perturbadora para qualquer pessoa que presta atenção. O que tornou aquele momento tão perigoso não foi a intenção declarada de nenhum dos dois lados. Foi a automação. Foi a velocidade. Foi o fato de que, em um conflito moderno entre potências com arsenais hipersônicos, o tempo disponível para um ser humano tomar uma decisão racional é medido em minutos, às vezes em segundos. E seres humanos não foram projetados para tomar as melhores decisões nos piores segundos de suas vidas. Pense em alguém que você ama. Um filho, um pai, um amigo. Agora imagine que a decisão de iniciar ou evitar uma guerra, que poderia matar milhões de pessoas, depende de um operador de radar que está acordado há 18 horas, olhando para uma tela, tentando distinguir um exercício de um ataque real, com 90 segundos para decidir o que reportar para cima na cadeia de comando. Esse é o mundo em que vivemos. Não é um filme. É a arquitetura real da segurança global em 2024. O exercício terminou. Os mísseis não foram lançados. As forças recuaram para suas posições normais. Os H-6K voltaram para Xinjiang. Os J-20 retornaram às suas bases. O Reagan reduziu a velocidade e manteve posição. Os operadores em Andersen respiraram. Alguns provavelmente foram ao banheiro e ficaram alguns minutos a mais do que o necessário, apenas para ter um momento longe das telas. Mas os sistemas de guiamento estavam ativos. Isso é um fato documentado pela inteligência americana. Não foi um erro técnico. Não foi uma leitura equivocada dos dados. Os DEF-26B estavam apontados para Guam, com os sistemas de guiamento funcionando em modo de aquisição de alvo real. Isso significa que a diferença entre aquele exercício e um primeiro ataque era uma ordem. Uma única ordem, dada por uma única pessoa, em uma única sala em Pequim. Voltemos àquela sala em Andersen, aquele operador, aquela tela, aquela fração de segundo em que o mundo estava suspenso entre o que era e o que poderia ter sido. O exercício foi uma mensagem. Mensagens militares dessa magnitude não são enviadas por acidente. Cada detalhe, o número de sistemas de lançamento, a área coberta, a ativação dos guiamentos, o timing em relação às tensões diplomáticas sobre Taiwan, foi calculado, foi ensaiado, foi projetado para ser visto, para ser interpretado, para ser sentido do outro lado do Pacífico. Isso não foi uma repetição de paz, foi uma repetição de guerra. E a diferença entre uma repetição e a estreia é que na repetição você ainda pode parar no meio e recomeçar. Na estreia, não existe segunda chance. O mundo que você habita agora é um mundo onde dois dos maiores arsenais militares da história humana estão posicionados a distâncias cada vez menores, com tempos de reação cada vez mais curtos, em uma região onde qualquer faísca, um piloto nervoso, um operador de radar que interpretou mal um sinal, um político que precisava de um gesto de força na semana errada, pode ser a faísca que ninguém consegue apagar. Aquela tela em Andersen ainda está acesa. Os operadores ainda estão lá. E os mísseis ainda sabem o caminho.